Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Salles Pimenta. Sou advogado, autoralista, professor universitário, autor literário. E antes mesmo de entrar na temática que hoje nós queríamos versar, que é a incessibilidade dos direitos autorais decorrentes da prestação de serviço, se faz necessário uma breve apresentação. E até porque depois que vi o Dogface cantando Dreams do Fleetwood Mac, uma música bem popular para mim, entretanto, não de conhecimento da maioria. Foi então que me dei conta o distanciamento que há entre aquilo que eu dimensiono em razão do meu cotidiano e as demais pessoas que estão no seu sentido acadêmico evoluindo dentro dos direitos autorais. Obviamente, estou me focando dentro dos direitos autorais. Por isso, então, se faz necessário uma breve apresentação acadêmica, porque expor, ocasionalmente, todos vão expor. Ter histórico para poder fazer a exposição demanda demonstração. Então, aqui eu vou mostrar a vocês o nosso primeiro trabalho. Em 1993, publicamos pela Revista dos Tribunais esse trabalho intitulado Dos Crimes contra a Propriedade Intelectual. O lapso temporal se passa, atualizações são necessárias, então surgiu a segunda edição desse mesmo livro, ao qual contamos com a colaboração do colega Rui Caldas Pimenta, e pela mesma Revista dos Tribunais saiu essa segunda edição. Bom, com a Lei de Direitos Autorais de 1998, a 9.610, da qual participamos ativamente, sobretudo na extração de 3 artigos. Nós logramos um sucesso quando estivemos em Brasília, junto com Sérgio Mamberti, Fernanda Montenegro, Marília Pera, a Lígia de Paula, presidente do SATED São Paulo, esteve conosco o Alcione Araújo, e conseguimos suprimir do projeto-lei que deu origem à Lei 9.610, 3 artigos que dispunham a seguinte situação: que a obra criada na prestação de serviço pertenceria ao empregador, salvo disposição em contrário. Ora, qual é o empregado que teria autoridade para virar para o seu empregador e dizer: faça a reserva aqui de que os direitos autorais são meus? E, obviamente, não haveria cabimento. Então, saiu a Lei 9.610 e daí nós, então, nos atrevemos a comentar a lei, fazer a remissão aos julgados existentes e aos tratados internacionais, bem como a lei da Suíça e a lei do Senegal. Óbvio que isso nos tomou uma dedicação muito maior, isso em 1998. Pois bem, transcorrido esse prazo temporal, nós então passamos a enfrentar situações jurídicas que objetivou um estudo desse século de proteção autoral no Brasil. Visto que a primeira lei é de 1898, com Medeiros de Albuquerque. O Brasil, em 1898, já protegeu os direitos autorais. Depois veio o Código Civil de 16, com o decreto 3.701/16, e a 5.988 de 73, e, por fim, a 9.610. E aqui fizemos um comparativo de todo o evolutivo em razão dos princípios e dos valores, obviamente enfatizando aqui os princípios de direitos autorais que foram unicionistas em todas essas leis. Pois bem,
Transcorrido o tempo, fizemos e sustentamos a nossa tese de mestrado, aqui orientada pelo ministro Moreira Alves, e que saiu publicado pela Lumen Juris, editora do Rio de Janeiro. Em nossos estudos, evoluímos e chegamos a enfrentar a temática dos direitos autorais na obra sobre programa de computador, que essa aqui já está em sua 4ª edição. E agora, mais recente, em Portugal, saiu os estudos em homenagem ao professor Zé Oliveira Ascensão, ao qual nós tivemos a honra de redigir em coautoria com o professor Henque Della Santa Pimenta. Pois bem, hoje nós vamos versar sobre a temática da qual está saindo esse nosso trabalho pela editora Letras Jurídicas. A visão do Supremo Tribunal Federal sobre o impedimento da cessão de direitos autorais decorrentes da obra criada em prestação de serviço. Óbvio que aqui o que nos interessa é fazer uma breve explanação para que você que nos assiste possa ter uma dimensão do que está acontecendo dentro do âmbito jurídico e para você que é um criador intelectual possa conviver com uma certa segurança os contratos e as relações laborais naquilo que é pertinente à criação intelectual, sobretudo quando ela é decorrente da prestação de serviço. O primeiro aspecto que assim julgo necessário é compreender a terminologia. Terminologia aqui, direitos autorais. Direitos autorais é definido pela Lei 9.610, em seu artigo 1º, que diz que sobre essa nomenclatura de direitos autorais compreende-se os direitos de autor e os que lhes são conexos. Compreenda-se, então, a nomenclatura em plural direitos autorais e, sobre ela, compreender os direitos de autor e os que lhes são conexos. Pois bem, por que enfatizamos isso? Porque a incessibilidade dos direitos autorais está prevista na Lei 6533 de 78. A Lei 6533 de 78, em seu artigo 13, diz que fica proibida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais, a ênfase foi proposital, e conexos decorrentes da prestação de serviço. E o parágrafo único diz que a cada utilização da obra deve ser remunerado o titular de direitos. Pois bem, e por que então que eu dei a ênfase direitos autorais no artigo 13 da 6533? Ora, é notório para todo hermeneuta, todo jurista, todo estudante de direitos autorais que a Lei 6533 de 78 ela regula a profissão do artista. Mas se vocês observarem, lá em cima, no frontispício da lei, ela diz o seguinte: essa lei regula a profissão de artistas e técnicos de espetáculos de diversões e dá outras providências. Em seu artigo 13, então, ela cita direitos autorais. Artista não é detentor de direito de autor. Artista é detentor de direitos conexos. O que quis o legislador? Quis o legislador contemplar a incessibilidade dos direitos autorais quando vem decorrentes da prestação de serviço, exatamente para que ele não seja convalido, compelido, pressionado a ceder os direitos autorais pela mesma remuneração laboral ao empregador. Ora, isso é o que foi o objeto no Supremo Tribunal Federal da representação proposta pela Procuradoria da República. E nessa representação arguiu-se a inconstitucionalidade do artigo 13. Naquela época, o Supremo Tribunal Federal, composto pelos baluartes da vida jurídica, o ministro Moreira Alves, Leitão de Abreu, dentre outros, fizeram uma análise perfeita, tal qual inadmitiu a representação feita pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República,
e, por consequência, eh, reconheceu a constitucionalidade do artigo 13. Não é muito dizer que hoje, em razão das prerrogativas contidas no artigo 976 do Código de Processo Civil, nós vemos a exigência de respeitabilidade aos precedentes jurisprudenciais. Quando, então, fazemos essa colocação, é simplesmente para demonstrar a vocês que, quando tratamos nesse nosso trabalho que aqui sai sobre a inacessibilidade, a interpretação do Supremo Tribunal Federal no tocante à inacessibilidade, nós queremos enfatizar um único aspecto, que continua vingindo a inacessibilidade dos direitos autorais decorrentes da prestação de serviço. Muitos se questionam, muitos hermeneutas se questionam, mas a lei é de 78, já está revogada? Não. O próprio artigo 115 da Lei 9.610, que regula os direitos autorais, mantém em vigência, na sua textualidade do artigo 115, a Lei 6533 de 78. Não é demais enfatizar que essa Lei 6533 de 78, ela é oriunda de um projeto do próprio Poder Executivo, que à época era ministro Arnaldo Prieto, do Trabalho, e o Sated Rio, em sua mobilização, Oswaldo Loureira, o presidente à época, e diversos outros artistas, estiveram atuando junto ao Poder Executivo para que equilibrasse a relação. Vide o exemplo Lucélia Santos e Escravizaura. Quando, naquela época, Lucélia Santos e Rubens de Falco realizaram a obra audiovisual Escravizaura, eles foram compelidos a ter que ceder os direitos autorais para a produtora à época, a TV Globo, a Rede Globo hoje. De certo que não tinha lei com esse impedimento. Ora, se vocês partirem da premissa do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei, faz com que nós tenhamos aquela dimensão de se está na lei, eu sou obrigado. Se não está na lei, eu não tenho impedimento. E assim a Rede Globo procedeu. Foi a novela mais vendida do mundo. Rubens de Falco não recebeu nada, Lucélia Santos não recebeu nada, decorrente dessas vendas. Os royalties não houveram o repasse, porque não havia previsão, simplesmente a cessão. Valor certo, está lá no artigo 50, parágrafo 2º da Lei 9.610, que a cessão de direitos autorais precisa ter tempo, forma e valor, e dinheiro. Não é nem porcentagem, é dinheiro. Assim, também tinha a mesma disposição na 5988, que é de 1973. Os artistas, então, quando mobilizaram, conseguiram esse sucesso através do empenho do Poder Executivo com a elaboração da Lei 6533 de 78. Pois bem, visto essa consciência de que o artigo 13 aplica-se tanto aos direitos conexos dos artistas quanto ao direito do autor, do criador intelectual, portanto, se aplica aos dois, basta ler o artigo, a nomenclatura é direitos autorais. É evidente que qualquer contrato que exige que o prestador de serviço, por sua vez, deva também ceder os direitos autorais ao seu empregador, ele gera nulidade. É patente, é pacífico isso. Mas esse foi o tema que versamos em nosso livro. Quando, então, fizemos a análise disso tudo, nós passamos a buscar os julgados dos tribunais que decidiram respeitar ou decidiram contrariar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, cada hermeneuta, cada judicante tem a liberdade de interpretação, mas a coerência a ser mantida a uma decisão da Corte Suprema do país é necessário, é um mistério que se deve ter na sua interpretação. Entretanto, muitos são os hermeneutas, os judicantes, os professores, os analistas autoralistas, que entendem que os direitos autorais, no seu sentido específico, direitos de autor ou direitos conexos, podem ser objeto de cessão,
quando em decorrência de prestação de serviço. E aqui vale, então, enfatizar a seguinte nota: os direitos autorais, quando advêm da obra criada em cumprimento de dever funcional à prestação de serviço, a partir de 1978, eles não podem ser objeto de cessão. Qualquer julgado de Tribunal de Justiça Estadual, nesse sentir, contraria o julgado do Supremo Tribunal Federal. Esse é o objeto desse nosso estudo. Nós, obviamente, não só trazemos a análise dele em seu sentido das proposituras e dos debates na Câmara dos Deputados, como também fizemos a análise dos julgados na medida em que cada ministro do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da representação feita pela Procuradoria da República, manifestou, e nós então trazemos na sua íntegra, a época que não tinha internet, então nós trazemos na sua íntegra as folhas do Supremo Tribunal Federal a demonstrar a interpretação dos ministros e, inclusive, o entendimento de que, quando se fala no plural direitos autorais, fala-se de direito de autor e os que lhes são conexos. Óbvio que, na sequência, passamos a demonstrar a vigência da lei pelo artigo 115 da 9.610, da lei que eu me refiro, a Lei 6533 de 78. E depois demonstramos que, ainda que circunstancialmente um procedimento de cessão houvesse, o reflexo dele dentro do ato jurídico, pois no artigo 104 do Código Civil diz que o negócio jurídico, para ser realizado, e obviamente nós nos referimos ao Código Civil de 2002, é necessário agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei. Como, então, na lei especial, e aqui quando eu digo lei especial, eu faço uma breve remessa à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a Lei 12.376 de 2010, que lá no seu artigo 2, parágrafo 2º, diz que as leis especiais vingem a par das regras gerais, da regra geral. Significa dizer que a lei especial deve ser respeitada para os casos que nela estão postos, ainda que seja contrário à regra geral. Portanto, a lei de direitos autorais deve ser aplicada para os casos de direitos autorais e nenhuma outra lei, a não ser que venha versar e revogar a lei de direitos autorais, deve ser aplicada. Exceto os princípios gerais, que mesmo assim tem que estar convergente com a lei de direitos autorais. E tanto é que um desses princípios gerais está contido no artigo 2035, parágrafo único do Código Civil, que diz que nenhuma disposição contratual pode contrariar a disposição de ordem pública, pois visa a função social do contrato. Nesse sentido, nós discorremos sobre esse trabalho, trouxemos a visão dos tribunais estaduais do Brasil inteiro, com uma árdua pesquisa, para demonstrar o antagonismo à decisão do Supremo Tribunal Federal. Óbvio que o que queremos é simplesmente que possa ser percebido que a Lei de Direitos Autorais, por não ter disposição quanto à acessibilidade de direitos autorais decorrente da prestação de serviço, lega-se aquele diploma que ela própria, no artigo 115 da Lei 9.610, faz remissão, que é a Lei 6533 de 78, que no seu artigo 13 dispõe sobre o impedimento da cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviço. Assim, convidamos vocês a contactar lá ver o nosso trabalho junto lá à nossa editora, evidentemente, em época de resguardo aí de todos em razão desse momento peculiar. A editora está fazendo as vendas aí pela internet. E, enfim, para que vocês possam ler e chegar ao mesmo juízo que em nossas pesquisas nós chegamos e, por consequência, é esse o objeto de conclusão. Não é válido a cessão de direitos autorais decorrentes da prestação de serviço. É nulo. Cumulou contrato de cessão com contrato laboral, a cessão de direitos autorais é nula. Bem,
Convido vocês a essa leitura e espero poder vê-los em um outro momento para um novo papo. Abraço a todos.